Gente, tudo bem? Bom, até agora a gente falou de como aumentar os comportamentos que existem na nossa vida, como eliminar, né? Tudo aquilo que a gente já tem, e aí então aumenta a chance desse jeito, diminui desse jeito. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como aprender novos comportamentos, aqueles que a gente não tem ainda no repertório. É diferente, né? A gente falar quando a gente estava falando do reforço, a gente fala assim, o comportamento de birra acontece porque ele é reforçado, né? Tem uma consequência que aumenta a chance dele acontecer. E como que a gente pode reforçar um comportamento se ele nunca aconteceu na nossa vida? Né? Como é que a gente pode, então, ensinar alguém que nunca emitiu um comportamento a aprender esse comportamento e a ter ele no repertório comportamental da vida? Né? Então, hoje a gente vai falar, na verdade, de modelagem, que é um procedimento, um processo de aprendizagem, de aquisição de novos comportamentos, né? Tipo, quando a gente começa a falar. Então, a gente está falando de aprendizagem de comportamentos complexos, que tem várias topografias de resposta, né? São vários comportamentos juntos e a gente é como se fosse uma escadinha onde a gente precisa de uma série de pré-requisitos para a aquisição do próximo comportamento da escada, né? Então, assim, se a gente vai falando do comportamento de falar, eu preciso que aproveitar daquele básico, daquele comportamento que o organismo já tem. Né? Então, a gente sabe que a gente já tem uma preparação mínima do comportamento, né? Que é o comportamento que já nasce com a gente. Né? E se a gente estiver falando do comportamento de falar, um comportamento que a gente acaba emitindo são os balbucios, né? Então a gente aproveita dos balbucios para reforçar comportamentos e aí vamos subindo essa escadinha para conseguir reforçar novos comportamentos. Então a criança está lá no meio do bah, má, lá, falando aquelas coisas todas, e aí a mãe fica, fala mamãe, fala mamãe. E no meio de toda aquela variabilidade comportamental, o bebê solta um má. E aí a mãe faz uma firula, isso, mamãe, né? Má, e começa má, e aí a criança vai repetindo todas e má de novo. E aí todo mundo faz uma festa. Né? Então, a gente começa a ensinar a criança a falar, a reforçar os balbucios que são mais parecidos com mamãe. Né? Então, a partir desse, quando ela adquire esse comportamento de falar má e ela já consegue falar má com mais frequência, a gente passa para um degrauzinho. E aí a gente não reforça mais o falar má e a gente reforça falar mã. Né? Fala mã, mamãe, mamãe. E aí a criança vai variando, variando até que ela consiga falar mamã. E aí a gente começa a reforçar mamãe, mamã, para que ensine ela a falar mamãe. Né? Então, há uma série de comportamentos que precisam estar bem firmes para que a gente consiga pular de topografia. Né? É o mesmo que acontece para o comportamento de andar, para o comportamento de andar de bicicleta, para o comportamento de escrever, né? Então, a gente usa o procedimento de modelagem para essa aquisição de novos comportamentos e principalmente dos comportamentos complexos, né? Que é bem difícil da gente pensar em como é que eles poderiam surgir na vida da gente sem a gente se aproveitar dos comportamentos anteriores. Então, como é que funciona a modelagem? A gente fala, eu vou colocar aqui o escrito porque eu acho que facilita o visual. A gente fala que a modelagem é um procedimento de aproximação sucessiva, com reforço diferencial. Então, o que isso quer dizer? Olha só. Reforço diferencial, a gente falou então de reforço, que é dar uma consequência para o comportamento que está acontecendo, né? E qual pode ser essa consequência? Na verdade, a gente precisa descobrir o que é reforçador para aquele indivíduo. Quando a gente é pai, mãe, está ensinando a criança, até tios, né? Enfim, todo mundo, toda a comunidade, né? O social ali da criança.
ensinando ela um novo repertório, geralmente a gente faz muito reforço social, né? Que é bater palma, que é gritar, que é abraçar, jogar a criança para cima, né? Então, isso é um reforço para o comportamento que ela está emitindo. Quando a gente fala de reforço diferencial, a gente está falando em reforçar os comportamentos ou as respostas que estão relacionados com aquilo que a gente está querendo ensinar e colocar em extinção outras que não estão relacionadas àquele objetivo. Né? Então, o que é nesse sentido? Então, a gente reforça com firula aquele comportamento que a gente quer aumentar e a gente ignora as outras respostas. Né? Então, a gente está ensinando a criança a falar, reforça o má e não faz nada quando ela está emitindo as outras respostas, certo? Então, esse é o reforço diferencial. Quando na aula passada a gente falou que a extinção não é o melhor modo, né, da gente estar mexendo num comportamento e tal, é porque se a gente usar a extinção sozinha, ela acaba sendo um pouco mais frustrante, né? A pessoa tá lá, ela sabe que ela está sendo ignorada por aquele comportamento, que ela perdeu o reforçador daquilo lá, mas o que ela faz no lugar? Então, quando a gente usa o reforço diferencial, a gente extingue uma resposta, mas reforça a outra mais adequada socialmente, né? Ou aquela que a gente espera. Então, principalmente quando a gente está falando de aprendizagens de crianças, ou aprendizagens hoje em dia de comportamentos complexos, né? Se a gente quer reforçar alguém a falar palavras de carinho, como é que a gente começa? Começa com reforço diferencial. Reforça pequenas demonstrações de amor e aí vai colocando em extinção aquela até aumentar, né? Para possibilitar essa variabilidade, tá? Outra coisa que acontece na modelagem é a aproximação sucessiva. Então, é como se fosse essa cadeia, né, que eu falei para vocês, uma escadinha de aproximação sucessiva do comportamento-alvo. Né? Então, eu começo com comportamentos bem simples, e aí, depois que esses aqui já estiverem reforçados, a gente vai para o próximo comportamento. Né? Então, a gente vai se aproximando daquele comportamento esperado. A gente fala que ele é o contrário da dessensibilização sistemática, né? A dessensibilização a gente vai indo para o medo. Na aproximação sucessiva, a gente é uma escadinha onde a gente vai se aproximando do comportamento-alvo, comportamento ideal, esperado, né? Assertivo, enfim. Então, a gente junta essas duas coisas. Aproximação sucessiva com reforço diferencial para poder fazer a modelagem de novos comportamentos, certo? Como é que a gente deve fazer, então, esse procedimento? Primeira coisa, o reforço deve ser imediato. Não adianta nada a criança emitir comportamento e 2 minutos depois a mãe falar, muito bem, isso mesmo. Né? A gente não vai ter relação, o meio não relacionou para a gente os eventos. Né? Então, eu emito o comportamento e o reforço tem que ser logo em seguida. Para que a criança perceba essa relação. Eu só ganho aquilo se tiver isso. Isso não é pensado, sabe, gente? Não é assim, nossa, deixa eu fazer isso aqui de novo para ver se a minha mãe faz firula, né? É muito automático, assim. Eu emito o comportamento, eu tenho consequência, aumenta a chance desse comportamento acontecer de novo porque os eventos estão relacionados. Porque o meio relacionou isso para mim, tá? Segunda coisa, para facilitar uma modelagem bem feita. A gente não deve reforçar demasiadamente respostas em cada passo intermediário. Se a gente reforça muito um comportamento que está ali no meio, pode ser que ele se fortaleça muito e aí seja difícil de passar para uma segunda fase, né? Eu lembro que o meu filho, quando ele era pequeno, ele chamava o meu irmão, que chama Anderson, de Inhã. E todo mundo falava, chama o Inhã, né? E até hoje a gente chama ele de Inhã, né? Então, assim, nesse sentido, às vezes a gente a gente trava ali a modelagem naquele ponto e ela não caminha, porque esse comportamento está muito reforçado, né? Então, assim, reforça, né? Então, que já vem junto as duas coisas. Reforça os passos intermediários, mas não reforça muito, porque senão esse comportamento fica muito consistente. Beleza? A gente divide, então, esse comportamento grande em passos intermediários, passos graduais, pequenos passos, né? Então, a distância topográfica, ou seja, a mudança de um tipo de comportamento para o outro, não pode ser muito grande,
né? Então, a gente não pode exigir de uma criança, por exemplo, que ela está começando a falar, que ela fale, mamãe, quero água, né? Então, assim, é muito grande a distância topográfica das duas coisas. Então, a gente começa com mamãe, ou fala mã, né? E aí depois ela fala mamãe, depois ela fala água, ou água, né? Ou ela aponta. Então, assim, a gente vai diminuindo o tamanho dessa cadeia, vai reforçando de passo a passo, senão a gente perde a modelagem, né? E aquilo pode ficar muito punitivo para a criança, até desestimular ela a falar depois, porque está muito difícil, né? Lembrando o custo de resposta. Então, a modelagem tem que ser uma coisa muito reforçadora, muito bem pensada, né? Quando a gente vai fazer modelagem na clínica, por exemplo, de comportamento de falar, né? A pessoa falar em público. Falar em público nem é isso, falar com outra pessoa, né? Se expor para outra pessoa, começar uma conversa. Como é que a pessoa começa uma conversa? Né? Então, a gente vai começar treinando com ela um bom dia. E a gente sai com essa pessoa na rua, vamos falar bom dia para todo mundo, né? Então, esse é o primeiro passo. E a gente treina, reforça, né? Porque os psicólogos, a gente fala que nós somos ouvintes não punitivos, né? Do comportamento. A gente nunca pode falar, você tá louco, meu filho? Olha o que você tá fazendo. Né? Então, a gente é muito reforçador. E aí, depois desse primeiro passo, a gente vai treinar na rua, a gente vai falar bom dia para a galera, e aí, depois de falar bom dia, a gente vai começar uma conversa, né, a partir de uma característica da pessoa, uma característica do dia, né? Será que chove? Nossa, que roupa bonita, né? Então, a gente tem ali alguns gatilhos, a gente vai treinando, né, nessa modelagem para que ela possa estabelecer esse passo a passo e conseguir se expor mais, chegar a ter uma conversa com alguém de um tempo maior, porque por mais que esse comportamento pareça simples para a gente hoje, né, ele é muito difícil. Tem gente com muita dificuldade, né, dificuldade de iniciar uma conversa, de manter uma conversa. Então, sempre que a gente vai falando de comportamentos complexos, provavelmente é a modelagem que a gente vai usar, tá bom? Além da modelagem, olha só, eu podia ter deixado maior para vocês. Agora que eu vi, agora que o vídeo está acabando, que é para eu ver. Coloca meu comportamento em extinção. Além da modelagem, a gente tem um outro processo de aprendizagem que é a modelação. Os nomes são muito parecidos, mas eles são processos bem diferentes, tá? Então, quando a gente está falando de modelagem, é esse processo de aproximação sucessiva, reforço diferencial para aprendizagem de novos comportamentos complexos. Então, eu tenho ali uma cadeia comportamental que eu vou reforçando de pouquinho. Quando ela atinge aquele comportamento, eu passo a colocar em extinção os outros e só reforço quando ela fala dessa escadinha. Né? Se ela está aprendendo a falar mamãe, aqui ela está no mã, aqui ela está no mamãe. Quando ela fala mamãe, eu já não reforço mais o mã. Né? Então, a gente está extinguindo esse aqui e reforçando só esse. Quando a gente fala de modelação, a modelação é um processo de observação dos modelos. Né? Então, a gente usa modelagem para essa aprendizagem de passinhos e modelação como se fosse o contrário de imitação. Tá? Então, para ficar bem fácil para vocês gravarem, modelação, imitação. Então, assim, a modelação, eu olho o modelo, eu vejo o que o outro está fazendo e eu tenho chance de ter as mesmas consequências que ele está tendo. Né? Então, imagina vocês estão num jantar super chique, com 15.222 talheres, 200 copos e taças. O que é que você faz quando chega o primeiro prato? Né? Como é que começa a comer? Para ter menos erro, observa o que os outros estão fazendo. Geralmente a gente vai fazer e vai dar certo, né? Então a modelação é a aprendizagem pelo modelo, beleza? Então o que a gente tem? Olha só. Comportamento de um organismo tem a probabilidade alterada em decorrência dessa observação, mas, seguinte, só observar o comportamento, ele emite a probabilidade da gente fazer um comportamento similar. Mas esse comportamento só vai fazer parte do nosso repertório se a gente também tiver os reforçadores que o modelo tem, tá? Então, assim, a gente observa o outro e fala, nossa, olha essa pessoa fazendo isso, que legal, vou fazer também, tá? Digamos que a gente esteja, surgiu muito no fórum a vida de Instagrammer, né? Então, digamos que a gente tem um modelo do Instagram que faz determinada coisa que ele tem reforçadores, tá?
Então, eu tô olhando lá, a fulana de tal, falando, nossa, olha que coisa legal que ela tá fazendo. Tá tendo reforço. Vou fazer também. Pelo modelo, aumenta a chance de eu fazer, tá? Então, eu vou tentar fazer também. Vou lá, não sei, vou lá numa loja, vou fazer propaganda da loja. Esse comportamento, ele só vai aumentar depois as chances de eu voltar a fazê-lo se ele for reforçador para mim também, assim como é para o outro. Senão, a gente acaba colocando tendo esse comportamento distinto, né? Sendo colocado em extinção por não ter os reforços que a gente esperava ou o reforço que a outra pessoa tinha, tá bom? Eu queria trazer para vocês um vídeo. Eu roubei um vídeo. É feio, né? Falar que roubou um vídeo. Eu peguei emprestado. Que é o seguinte. É de uma... Ai, meu Deus, cadê o negócio aqui que nunca aparece? Aqui. É um vídeo de uma amiga ensinando o sobrinho dela a falar. É um vídeo que estava no Instagram e eu queria muito trazer para vocês. Só um pedacinho, tá? Não tá autorizado, mas eu quero só passar um pedacinho para vocês verem o que é a modelagem. Olha que fofo. Ai, meu Deus, que não vai. Não vai, gente. Ai, que tristeza. Então, esquece que eu falei. Eu vou achar outro vídeo de modelagem para vocês. Mas esse aqui é bem fofo, que é um bebezinho pititico, tá vendo? Eles estão ensinando mesmo ele a falar. Ele vai falando titia, titia. E, enfim, não deu dessa vez. Eu vou ver como é que eu faço isso. Mas eu vou mandar para vocês uns vídeos bem legais de modelagem para a gente poder perceber como que é na prática. Beijo!